para vocês esse vídeo inédito contando um pequeno capítulo mais da minha autobiografia. Com duas facas, uma em cada mão, aquilo foi um verdadeiro pânico e era só correria de todos e eu estava no meio também. Vamos lá! Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse capítulo inédito da minha autobiografia, né? São as experiências da minha vida, pessoal. São a minha vida, é o que aconteceu comigo, coisas que passaram dentro da minha vida, ficaram registradas na minha memória. E claro, é um pequeno capítulo mais da minha biografia, autobiografia, e eu vou dar para vocês de presente, antes de vocês lerem meu livro, tá? Pessoal, a minha mãe, ela fazia um tratamento no Hospital Sorocabana. Esse Hospital Sorocabana, ele estava, se eu não me equivoco, na Rua Catão, né? Porque eu lembro perfeitamente que a minha mãe falava. Tem consulta lá no Sorocabana, na Rua Catão, né? Uma coisa assim. Mas a minha mãe, ela também fazia tratamento na Santa Casa de Misericórdia aí de São Paulo, e também fazia no Sorocabana. Por quê? Porque minha mãe, ela teve um probleminha no pé, gente, de eczema, tá? Ela tinha eczema, que aquilo escamava, tadinha, na planta do pé, né? Na palma do pé, na planta, na parte de baixo. Tadinha, né? Então ela ia naquele Hospital Sorocabana marcar consulta. Gente, eu me lembro que aquele hospital, gente, era um sol tão quente, meu Deus do céu, né? Porque tinha uma marquesina, mas aquela marquesina assim reta. Claro, ou você ficava ali em pé, ou você sentava nos bancos, que eram uns bancos que eu me acordo, eu me lembro, era como de pedra, estava como pegado na parede, aqueles bancos, né? O que eu me lembro, aquele montão de gente, era muita gente, pessoal. Aquilo era um verdadeiro inferno, era tanta gente, tanto para marcar consulta como para atender o dia da sua consulta. Tinha uma sala, gente, diante, uma sala com médicos, enfermeiros com aqueles guarda-pó, né? Eu falo guarda-pó, mas são aventais brancos que eles usavam, né? Na minha época, é o mesmo avental que a gente usava na escola, com o holograma da escola, né? Eu usei também esses avental, né? Na minha época, dos 80. Então tava aquela sala que eu via, né? A gente tava do lado, era do lado de fora, tá, gente? Isso não era dentro do hospital. Dentro do hospital, você só podia passar quando a consulta já praticamente ele te chamava o nome, né? Se ele chamasse o nome da minha mãe, aí ele fazia uma espécie de triagem e tudo lá. Aí a minha mãe ia com papelzinho tudo lá dentro do hospital. Mas até então a gente estava tudo do lado de fora, gente. Aqueles portão, eu me lembro que eram uns portão, a entrada assim, vamos, quando você entrava, aquilo é que parecia muito com a escola que eu estudei, né? Então isso memorizou muito na minha cabeça, parecia muito com Júlio de Oliveira, a escola que eu estudei, né? Mas só que aí tinha muita gente para consulta e tudo isso. Tinha um senhor, gente, que ele mancava. Ele era meio baixinho, a cara bem redondinha, né? Ele era meio baixinho. E ele mancava. Eu acho que ele mantinha como a manutenção, ele cuidava aí, né? Ou era até mesmo o vigia do hospital, né? Porque ele trabalhava aí, ele não levava nenhuma documentação, nada, nenhuma pasta e nada, ele só ficava para lá e para cá bancando. Ele mancava mesmo, né? Ele mancava. E ele tinha aí entre seus 41, 42 anos. Olha, gente, o que é a minha memória, né? Pessoal, eu ainda era criança, tá? Eu ainda era muito criança. A minha mãe, ela comprava aqueles pacotes de biscoito de polvilho, que eram redondos, né? Pra matar a fome, né, gente? Porque, claro, aquelas consultas eram tão demorada naquele hospital, tão demorada, e a gente naquele sol quente, que, claro, nem todo mundo podia sentar. Porque não tinha lugar para todo mundo, gente. Aquilo lá era como... Tava cheio de gente, meu Deus. Então minha mãe comprava esses pacotes de biscoito de polvilho, que tinha gente que vendia aí na porta do hospital, né? Pipoca, biscoito de polvilho. A minha mãe sempre comprava esses biscoitos de polvilho pra gente, tadinha, né? Gente,
tá tudo bem. De repente, pessoal, meu Deus do céu, entrou um cara correndo da rua para dentro do hospital. Pessoal, esse cara levava uma faca na mão e outra, mas a faca, gente, era desse tamanho, era como foices. Era como foices, gente. Ele entrou com tudo, gente. Olha como eu lembro dele. Ele era magro, de uma estatura mediana, ele teria como 1,75 m, 1,78 m, por aí. Ele não era muito baixinho, não. Ele tinha como meia barba, tá? Eu lembro que ele tinha meia barba, uma pele até bonita e tudo, ele era bonito. Ele tava sem camisa, gente, e descalço, e com duas facas enormes na mão. Pessoal, ele entrou, gente, na hora que ele entrou correndo desde o portão, ele entrou com tudo. Eu fico pensando muitas vezes que algo aconteceu, de que algum familiar dele faleceu, ou não quiseram atender algum familiar dele, ou demorar a atender, o familiar morreu, porque não era normal aquilo não, gente. Ele entrou com tudo, rasgando com aquelas duas facas enormes na mão. Gente, ele veio pra cima de tudo. Gente do céu, ele passou do meu lado e da minha mãe. Claro, eu ainda criança, né, gente? Eu tava com o quê? Com 12 anos, 11, 12 anos? Sabe, a minha mãe... E todo mundo começou a correr, gente. Todo mundo começou a correr. E aí esse manquinho, que eu acho que mantinha a manutenção de lá, gente, ele enfiou, gente, a faca no manquinho diante de mim, pessoal. Diante de mim, meu Deus. Ele enfiou... E o manquinho caiu e ele foi correndo naquela porta que estava de frente, onde estava aquele montão de, acho que era médico, enfermeiro, tudo com avental. Gente, na hora que eles se deram conta que eles estavam todos sentados lá, né, conversando, olhando o que tinha que olhar lá, meu Deus do céu, eles com tudo fechou a porta, e aquele cara na porta com tudo tentando abrir, empurrando com as duas facas na mão. Eu vi naquela cena, gente, a minha mãe correndo comigo e olhando pra trás e vendo ele empurrando a porta, querendo entrar e olhando pra trás. Gente do céu, meu Deus do céu. Gente, essa cena, ela ficou na minha cabeça tão perpetuada. Era muita gente correndo, gritando. Era muita mulher, a maioria era mulher, né? Tudo gritando, aquele espetáculo, aquele show, todo mundo gritando. E claro, a minha mãe correndo comigo, né? Corre! E grudou em mim, e eu olhando pra trás, aquele homem empurrando a porta, assim, com as duas facas na mão, assim. Gente, eu acho que ele queria matar todo mundo ali, né? Porque algo aconteceu até hoje. Eu dou volta na minha cabeça e fico pensando, por que esse homem entrou... Não é que tava louco, não, porque ele era até bonito, cara, sabe? Esse cara tinha entre 30 anos, 32, como muito. Não era maior, não, era um cara jovem, sabe? Assim, com o corpo até atlético, sem camisa, descalço, de bermuda, com aquelas duas facas enormes na mão. Gente, era tantas pessoas que eu acredito que muita gente que possa ver esse vídeo vai recordar esse dia, porque era muita gente que estava ali no hospital Sorocabana. A minha mãe, eles passavam muitas pomadas, né, para ela, para esse problema da eczema dela, e uma das pomadas que eu me lembro perfeitamente se chamava de Prosalic, que eu muitas vezes, incluso passei no pezinho dela, tadinha, né? Porque, claro, como era na planta do pé, tadinha, né? Então ela deitava na cama, minha mãe, aí eu passava de Prosalic nela, né? E também receitava outras pomadas para tentar curar isso. E no final das contas, a gente passou década minha mãe com tudo isso. Minha mãe usou de Progenta, usou outros tipos de... Até o pergaminato de... umas pastilhas, gente, uns comprimidos de cor roxa, da cor da beterraba. Punha aquilo, gente, dentro da água, né, da água morna, e dissolvia, aquela água ficava da cor da água da beterraba. E o médico falava para minha mãe pôr os pés aí. É pergamanato, uma coisa assim, nome assim, pergamanato, algo assim, que eu me lembro perfeitamente. A água ficava da cor da beterraba, gente. A minha mãe fazia aqueles banhos no pé, tudo, né? Claro, a vizinha comedora de inseto já veio e falou: ui, a gente tem que ir lá no curandeiro, né? Ai, meu Deus do céu, curandeiro, que eu fui muitas vezes com a minha mãe, que isso já é um outro capítulo, tá? Aquele com aquela espada enorme de Xangô, ele benzendo a minha mãe e fazia garrafadas, né? Eu só ficava olhando assim, pensava, tadinha da minha mãe, ela vai beber essas coisas, não sabe nem o que tem aí dentro, garrafada, né?
Foi a vizinha comedora de inseto que levou ela lá, né? E falou assim que a minha mãe tinha pisado em alguma macumba, pisado em algum trabalho. Olha, gente, bom, tadinha da minha mãe, né? Até então ela não era nem evangélica, minha mãe, ela era católica, né? Porque eu lembro perfeitamente que a minha mãe acendia a vela para as almas, toda segunda-feira, eu lembro. Então, com tudo isso, a minha mãe foi fazendo tratamento. Gente, vocês podem acreditar que tardou mais ou menos minha mãe curar isso? Uns 22, 23 anos tardou minha mãe curar e curou, gente. Desapareceu a enfisema do pé dela, né? Mas eu lembro, eu passei muitas vezes essa pomada chamada de Prosalic nela, tadinha, né? Oh, gente, é tantas memórias na minha cabeça, mas o único que eu muitas vezes dou volta e tento entender é porque que esse homem entrou com aquelas facas enormes lá, enfiou a faca num manquinho, gente, eu chamo de manquinho porque eu e a minha mãe, a gente falou, tadinho do manquinho, né? Nossa, ele enfiou a faca nele, né? Era duas facas, gente, desse tamanho, era foice, aquilo era enorme. E o manquinho caiu lá, né? Eu não sei se faleceu. Eu já tentei buscar essa notícias nos jornais e coisas assim, eu já dei tanta volta, mas ainda estou trabalhando nessa notícia para ver se eu consigo, se os jornais da época, dos anos 80, tudo registrou esse acontecimento, né? Porque eu não sei se aquele manquinho morreu e tudo, e aqueles médicos que ele enfia a faca e ia decapitar todos ali dentro daquela sala, se eles não tivessem corrido, os dois médicos, que eram em 4 ou 5 médicos que estavam ali dentro, incluindo 2 mulheres, parece que estavam, que grudaram na porta e fechou ele tentando abrir assim, e ele se empurrando, e ele não conseguiu abrir, todo mundo correndo, todo mundo correndo. Foi a última cena que eu vi, né? Ele empurrando a porta, porque, claro, eu olhava para trás, a minha mãe me puxando e todo mundo correndo, né? Todo mundo foi para fora do hospital, né? O que aconteceu com essa pessoa, eu não sei, sabe? Eu tô procurando as notícias do porquê que ele fez isso, porque ele entrou lá dentro do hospital com aquelas facas enormes, né? São tudo minhas memórias, pessoal. Eu tinha 11 anos, de 11 para 12 anos, tá? Então eu fico lembrando de tudo isso, do Hospital Sorocabana, que muitas vezes eu tinha que ir com a minha mãe. Ela falava, vamos comigo, e me levava. Eu tinha que ir, né, gente? Eu tinha que ir, né? E eu tava doida para vender doce, vender Avon, vender as coisinhas, mas falava, não, tadinha, ela falou que eu vou, né? Eu ia, né, com ela, né? E foi nesse dia, justamente, foi até bom eu ter ido, né? Porque se tivesse esse homem pra cima da minha mãe, claro, ia me atingir a mim primeiramente, né? Porque eu tava junto com a minha mãe e eu não ia deixar isso acontecer, mesmo sendo uma pessoinha de 12 anos, né? De 11 para 12 anos. Nossa, eu tomaria a frente sem pensar um segundo, né? Então são as minhas memórias e tudo isso é tão importante compartilhar com vocês. E esse capítulo, gente, ele entra dentro da minha autobiografia com muito mais detalhes, tá? Eu tô resumindo o capítulo assim para vocês, porque é algo que eu quero compartilhar com vocês antes do meu livro, né? Porque o meu livro, pessoal, ele tem centenas e centenas de memórias da minha vida, no qual muitas coisas vai surpreender muito vocês, hein? É um livro, uma autobiografia, que vai ser feita em 3 idiomas, né? O primeiro idioma vai ser o espanhol, o segundo o português e o terceiro o inglês. Então vai ser muito importante essa autobiografia, no qual aí vocês vão me conhecer Estrela Smith 100%, né? Que isso vai ser muito bonito, porque sabe que eu amo todos vocês, né? E compartilhar a minha vida com vocês e todos os acontecimentos da minha vida com vocês é muito importante, né, meus amores? Pessoal, resumindo por em cima, né, foi isso, né? Esse Hospital Sorocabana, né? Nem sei se existe, depois eu vou buscar aí na internet. Eu acho que segue existindo, né? Mas é um hospital que eu acho que esse hospital foi inaugurado lá nas décadas de 1955, acredito. É muito antigo esse hospital. Não creio que é um hospital novinho, nada disso, não. Eu lembro que tinha uns bancos de pedra para... A maioria estava já sentado, né? A gente tinha que ficar de pé naquele sol do lado de fora, esperando essa sala, que estava aí com 4, 5, 6 pessoas de branco, chamar a gente pelo nome. Eu cheguei a chamar o nome da minha mãe, né? E entrou esse homem com as facas na mão e tudo isso, né, gente? Foi um dia de terror, sim, tá? E eu só tinha 11, 12 anos, tá? Isso é muito importante trazer para vocês, tá, meus anjinhos? Assim que eu deixo vocês com um beijo, um cheiro muito forte para vocês,
Gente, comenta aí embaixo se vocês conhecem o Hospital Sorocabana, se vocês já, ou sua mãe, ou seu pai, se tratou, seu tio, se tratou aí, se vocês conhecem. Estava na rua Catão, tá, gente? Na Lapa, tá? Eu lembro perfeitamente, estava na Lapa. E olha a comodidade, logo depois fui estudar no Assassinato Poponé, né? Aí é onde está a Orion, né? De trás o Mercadão da Lapa, né? Então a Lapa, entre a 12 de outubro, todos os camelôs e tudo aquilo, tenho muitos recordos ainda para trazer para vocês do Alto da Lapa, aí da 12 de outubro, do Assassinato Poponé, e de todas essas ruas, tá? Eu tenho muitos relatos ainda para trazer, que é minha vida, é a minha vivência, tá, meus amores? Assim que eu deixo vocês com um beijo, um cheiro eterno, porque eu amo todos vocês um por um, e até o próximo. Mua.